Olá, queridos, graça e paz. Novamente aqui para o nosso estudo de escatologia, lendo sobre o livro do Apocalipse. Ontem nós falamos sobre a sexta trombeta, né? E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 10, capítulo 11, que ainda está dentro daqueles chamados 3 anos e meio, né? O primeiro período chamado o princípio, né? Da tribulação. E olha que nós já vimos coisas bem assustadoras aí. Alguns irmãos ficaram assustados com aquilo que a gente já falou até agora. Mas o mais interessante é que até o capítulo 9, nós vimos a sexta trombeta, que falou sobre aqueles demônios que saíram lá do abismo, e 4 demônios que vão se juntar aquela fumaça que representa os demônios saindo lá do poço do abismo, e vai matar a terça parte da população mundial, já trazendo um caos, morte e destruição. A partir do capítulo 10, tá? Até o 16, nós vamos entrar na segunda fase da grande tribulação. Mas ainda nesse período, está dentro da primeira fase da grande tribulação, o capítulo 10 ele cria um parêntese a respeito do que o capítulo 10 vai falar. Olha que diz o capítulo 10, versículo 1, tá? Que vai dar, a partir daí ele tem início da segunda metade, né? Da grande tribulação. E vi outro anjo forte que descia do céu. Esse texto, tá? Esse capítulo vai falar sobre o anjo com o livrinho, tá? Esse anjo forte que descia do céu, ele põe o pé, tá? O pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Isto é muito significativo, tá? Porque este anjo, ele está representando que a ação dele é uma ação muito extensa sobre a terra. Mar fala de povo, fala de nações, fala de gente, de pessoas. Então ele está atingindo as pessoas e ele está atingindo todo o resto do planeta, tá? Então terra fala sobre tudo mais, né? Muito bem, então o versículo 3 ele vai dizer que e clamou com grande voz, assim como ruge o leão, e quando clamou, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Versículo 4, tá? Versículo 4, capítulo 10. Quando os 7 trovões acabaram de soar, eu já ia escrever, mas veio uma voz do céu que dizia, sela, ou seja, guarda em segredo, e o que os 7 trovões falaram, e não os escrevas. Por algum motivo, tá? O Senhor não quis revelar isso para nós, não quis, ainda que o João ele tivesse esta revelação, o Senhor não quis revelar. Porque talvez a gente não sabe por que disso. Seriam coisas tão terríveis que a gente não sabe, então não tem como dizer o que na verdade o João ele viu, mas o Senhor mandou ele selar, tá? Ele falou, não escreve isso que você está vendo, tá? Então, julgamentos não revelados, tá? E a gente não tem noção o que seria isso, não tem noção do que seria naquele momento o que aconteceria. A gente vai ter entendimento disso lá na frente, tá? E ele diz no versículo 5 que o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita do céu e jurou, tá? E jurou, olha só que coisa interessante, que não jurou aquele que vive pelos séculos dos séculos e tal, que não haveria mais demora. Ou seja, tudo aquilo que estava para acontecer sobre a terra já vai acontecendo de uma forma quase que simultânea. Não há tempo de respirar, não há tempo de se reerguer, né? A gente vê essa questão de pandemia, e a gente já falou sobre isso, né? 10 grandes pandemias que o mundo teve, então foram de tempos em tempos,
a humanidade, a sociedade, ela se reergueu, se levantou, teve tempo, guerras, ainda que tivéssemos duas grandes guerras, um período curto entre uma e outra, relativamente, o mundo se reergueu, cidades, nações foram destruídas, como Inglaterra, Japão, eles se reergueram até melhores. Mas nesse tempo aqui, não há tempo para isso. As coisas acontecem de forma muito rápida, muito dinâmica, né? E ele diz, não haveria demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando este estivesse para tocar a trombeta, se cumpriria o mistério de Deus. Então, a partir da sétima trombeta, né? Ou seja, a consumação da ira de Deus, ela vai se aproximando, principalmente a partir do final da primeira fase, ou seja, dos 3 anos e meio iniciais, que já é ruim, já é muito ruim, e as coisas vão se complicar muito mais a partir desses 3 anos e meio, tá? Então a gente vê aqui um texto bem interessante, versículo 8, ele vai falar, pega o livro que está na mão do anjo, ele vai lá e toma a mão do livro, e o anjo fala para ele, agora toma, come o livro, ele fará amargo no ventre, mas doce na boca. Isso tem uma representação muito grande. O Senhor fez isso com Ezequiel, tá? O livro de Ezequiel 2, versículo de 8 até o capítulo 3, ele vai falar sobre do Ezequiel comer o livro, né? Aquilo que era para que ele sentisse, né? Tudo o que iria acontecer. Só que esse comer o livro, tá, para nós, ele também serve de que a palavra, por mais que ela amargue no início e fique doce na boca depois, não é uma caminhada fácil. E não será fácil, nunca foi fácil. Caminhada com o Senhor nunca foi fácil. Então há momentos em que há um amargo. Mas o bom é que no final ele fica doce. Tá? Fica doce aqueles que pegam a palavra e a usam na sua integralidade. Isso vem dizer para nós que nós não podemos usar apenas a Bíblia com as partes que nos interessam. Aquilo que vai fazer com que nós estejamos muito felizes, muito alegres das grandes conquistas, invariavelmente as conquistas materiais. A gente já falou sobre isso. O povo do passado passou por um período muito difícil, tá? As lutas, as mortes, as perseguições, mortes terríveis. Então são os amargos que a caminhada com o Senhor proporciona, mas o importante é que no final disso há um doce, há um mel. Só estar na presença do Senhor, a gente às vezes precisa pensar a respeito, principalmente a respeito da morte, tá? A palavra do Senhor diz que bom aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E o amargo fica por conta de um próprio sentimento que o Senhor tem pela morte do ímpio, quando o Senhor diz, o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Então a gente precisa entender que esse tempo de amargura, tá? É o tempo em que a gente amadurece, é o tempo que o Senhor fala conosco, é o tempo que, apesar do momento ruim, o tempo bom virá. Muito bem. E o versículo 11, tá, do capítulo 10, ele vai fechar dizendo o seguinte, então me disseram, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Tá? Então quer dizer, o João, ele precisa passar por um tempo para que outras revelações ela acontecessem. Então, a gente sabe que na nossa caminhada, as revelações do Senhor, elas vêm com o tempo, com amadurecimento, para que a gente possa crescer no Senhor. Só que a gente tem que deixar o leite lá atrás e caminhar com revelações maiores do Senhor, buscando o Senhor muito mais, buscando do Senhor revelações profundas e crescendo com o Senhor. Muito bem. Quando a gente entra no capítulo 11, nós vamos falar sobre as duas testemunhas
e vamos falar também sobre a 7ª trombeta que vai fechar este período, tá? Olha o que diz o texto. Foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, foi-me dito, levanta-te, mede o santuário de Deus e o altar e os que nele adoram. Toda vez que a gente vê na Bíblia sobre medir, o Senhor está falando de juízo. Medir fala de juízo. Cana, ele está falando de uma cana, isso é uma vara, é algo que mede. E medir para o Senhor é porque o Senhor não está se agradando da situação. Só que o detalhe aqui é que ele diz que mede o santuário de Deus. Medir o santuário de Deus? Então quer dizer que o Senhor, ele está falando que vai trazer juízo sobre o próprio santuário de Deus, o altar e o que neles adoram. O que é isso? Versículo 2 ele vai dizer: deixa o átrio que está fora do santuário não meças, porque foi dado aos gentios. E eles pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses são 3 anos e meio. Ele está falando disso no santuário, pisarão a cidade santa. A única referência que a gente encontra para a cidade santa é Jerusalém. Jerusalém é a cidade santa. E o Senhor está falando que vai medir a cidade de Jerusalém. Uma cidade que já sofreu de tantos tempos, mas voltou às mãos dos judeus em 1948, a gente falou sobre isso. Mas ainda assim, há algo que o Senhor quer trazer sobre o seu povo para que eles se acertem com o Senhor. Vamos lembrar, queridos, que já passaram os 144 mil judeus, esses 144 mil são judeus das 12 tribos de Israel que vão pregar o evangelho no mundo todo. Eles não estão nesse contexto, porque eles estão selados com o selo do Senhor. E aqui diz que eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Então, Jerusalém vai ser massacrado, tá? A cidade vai ser massacrada. Esse texto nos faz entender, de uma certa forma, vou beber uma aguinha aqui da caneca do Sião, tá? Hoje eu estou prestigiando o nosso Sião, que continua funcionando, tá? Apenas um parêntese. O Sião continua funcionando online, com as nossas aulas online, com o nosso querido pastor José Derivaldo, falando sobre o Novo Testamento. Mas voltando aqui para o nosso texto. Então, dá a entender que o templo vai estar construído. Esse templo aqui, o templo vai estar construído. E a gente, voltando aqui para Mateus 24:15, o texto vai dizer que quando pôs vir de estar no lugar santo a abominação da desolação, no lugar santo, tá? Predita pelo profeta Daniel e tal. A gente entende que parece que esse templo vai estar construído. Um fato importante a gente precisa entender. Ele fala de um templo. Mas quando João escreve isso, aquele templo, alguém podia falar, não, mas está falando do templo de Jerusalém, tá? Do templo de Jesus. Só que quando o João escreve isso, já ali pelo ano 100, 90 e tal, o templo de Jerusalém já tinha sido destruído no ano 70 pelo general Tito, né? O general romano que vai lá e destrói por causa de uma rebelião que houve lá. Os muros de Jerusalém são derrubados, o templo é destruído, nunca mais se levantou, nunca mais o templo de Israel, o templo de Jerusalém, o templo de Salomão, chamado templo de Salomão, se levantou, nunca mais. Aqui nos dá a entender que esse templo vai estar de pé, e é muito possível que esteja de pé. Por quê? Porque o anticristo, tá? Ainda que ele não tenha se revelado como o iníquo para os judeus, ele está fazendo muitos acordos. E os judeus estão aceitando isso. Os judeus estão fazendo um acordão com esse anticristo. É possível, muito provável, que este acordo com ele venha a construção do templo de Jerusalém. É fácil? Não é fácil.
hoje, onde era o templo de Salomão, o antigo templo de Salomão, depois veio a reconstrução com Esdras e Neemias e tal, com Zorobabel e tal, lá que a gente vai ver isso lá em Neemias, em Esdras, a gente vai ver isso. Aquele templo depois ele foi reconstruído com eles, destruído por Nabucodonosor na Babilônia, lá atrás, bem lá atrás, totalmente destruído, reconstruído a toque de caixa, talvez seja a melhor expressão para falar isso. Nunca mais voltou a mesma suntuosidade e o glamour, as pedras, os ouros que tinham lá, os mármores que tinham no Templo de Salomão. Não foi a mesma coisa, não foi a mesma coisa. E depois ele foi reformado, não. Ele foi, pelos gregos, foi profanado, principalmente um homem chamado Antíoco Epifanes, tá? No tempo da dominação grega. Esse templo foi profanado, mas ele não foi destruído, ele já tinha sido construído a toque de caixa. Quando entra o período pré-advento de Cristo, o rei Herodes o Grande, não o tetrarca, ele vai reformar esse templo. Ele não constrói. O templo só foi reconstruído uma vez, lá com Esdras e Neemias. Depois ele passa por uma profanação pelos gregos, tá? E depois vem a festa da purificação que os judeus celebram até hoje. E quando chega no ano 70, ele é totalmente destruído e nunca mais se reergueu. Então hoje lá em Israel, em Jerusalém, sobre acredita-se que sobre os escombros do templo de Salomão, aquele templo, hoje sobre eles tem uma mesquita chamada de Mesquita de El-Aqsa, que é a terceira maior mesquita do mundo. Tem o Domo da Rocha, que é um monumento muçulmano também, que lá tem uma pedra que para os muçulmanos eles acreditam que o Maomé botou o pé ali, acendendo os céus e tal. E os judeus acreditam que naquela pedra que está ali, que aquela pedra, Abraão ia imolar Isaac, ainda que Abraão seja também, os muçulmanos acreditam que Abraão é o pai deles também, é o patriarca deles também. Eu não sei como, mas isso vai acontecer. Tudo indica que vai acontecer. Esse templo vai ser reconstruído. Qual é a forma de como vai ser? Muito provavelmente um acordo entre os judeus, né, e o anticristo. Num momento bom, um momento que o pessoal chama de paz, tá? 3 anos e meio de paz, de que paz não vai ter nada. Não tem paz, não tem sossego. A gente já viu um monte de praga, um monte de tragédias, terremoto, maremoto e de todas as formas. Só que as coisas vão piorar. Nesse tempo aqui, o Senhor está falando o seguinte: vocês reconstruíram o templo, mas vocês estão longe de mim. Alguém vai falar assim: pastor, isso já aconteceu, algumas profecias foram no tempo dos reis que vieram e as dominações dos assírios, primeiro dos assírios, tá? Depois da Síria, depois dos babilônios, depois dos gregos, depois dos romanos, depois vieram... também. Só que o tempo escatológico ele é para aquele tempo e é para o nosso tempo também. Nós cremos dessa forma, tá? Então, então a gente acredita que realmente esse templo vai ser construído e o Senhor vai medir esse templo, tá? O Senhor já mediu antes? Já mediu antes. Mediu no tempo da Babilônia e mediu no tempo de Jesus. Aí, logo depois de Jesus, no tempo apostólico. Mediu, destruiu. Para mostrar que o Senhor não está preocupado com paredes, está preocupado com a adoração a Ele. Porque o pessoal começa a exaltar mais a igreja, mais o templo, do que o próprio Senhor. É por isso que algumas igrejas passadas, principalmente na Idade Média, as igrejas, como tem muitos hoje que acreditam, o que a igreja manda, ele faz. O que a igreja... ele faz, ele não vai na Bíblia dizer, como diz Bereia, é isso mesmo? Não. Então tá errado, vamos... Por que isso? Por que aquilo? Por isso que eu falo, eu tenho que fazer uma referência ao meu pai, tá? Fazer a homenagem ao meu pai aqui, falecido, tá na glória, em que ele,
católico, foi carismático e passou por uma fase, e meu pai questionava muito. Por que meu pai questionava muito? Porque meu pai lia a Bíblia. E não era a igreja, os dogmas daquilo que eles acreditavam, que contrariavam a palavra, que meu pai acreditava. Não está escrito isso. E olha só, ele usava uma Bíblia católica, que tem 6 livros a mais. Tá? Muito bem, vamos continuar aqui. Tá? Então, medir é prenúncio de castigo. É prenúncio de castigo. Lamentações, capítulo 2. Olha o que diz Lamentações, que muito povo diz que é Lamentações de Jeremias. Nunca foi dito que foi de Jeremias. A Septuaginta que botou o nome de Jeremias e o pessoal chamou de Jeremias. Estou querendo criar polêmica, mas não existe comprovação nenhuma que foi Jeremias que escreveu. Alguém achou bonito falar Lamentações de Jeremias. Jeremias não escreveu, mas ele escreveu uma coisa interessante. Alguém escreveu, é um livro poético, né? Lamentação é um livro muito poético também, fala de choro, lamentações, é o chamado cântico de tristezas, porque o povo está sob cativeiro. Ele diz o seguinte, Lamentações 2, capítulo 7 a 9, depois você lê com tranquilidade. Rejeitou o Senhor o seu altar, detestou o seu santuário. Isso é muito sério. Entregou na mão do inimigo os muros dos seus palácios. E no 8 ele vai dizer o seguinte, intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião, estendeu o cordel, ou seja, ele mediu. Quando ele fala filha de Sião, porque Sião é um monte lá em Jerusalém, onde está construído justamente o templo. Onde estava construído o templo, onde está justamente a cidade de Jerusalém. E ele continua dizendo, no versículo 9, o seu rei e os seus príncipes estão entre as nações, olha só, os seus reis e os seus príncipes estão entre as nações onde não há lei. O que nós falamos lá atrás sobre o anomo, o iníquo, o desordeiro, o subversivo, tá? Que vai mudar tempos e leis? Ele está no meio deles, certamente fazendo acordo, coisas que o Senhor sabe que vai desagradá-lo. Aí no versículo 3, ele vai dizer o seguinte, olha como ele dá uma mudada nesse contexto aqui. Ele vai dizer o seguinte, e considerei as minhas 2 testemunhas que, vestidas de saco, profetizem por 1.260 dias. Isso são 3 anos e meio. Quem são essas 2 testemunhas? Queridos, escatologia, falar de Apocalipse, é uma chance para todo pregador, para todo pastor, para todo teólogo, para todo ensinador ser derrubado. Como é fácil derrubar um pastor pela escatologia, é muito fácil, porque aquilo que era uma verdade ontem, hoje, uau, não era bem assim. Mas provavelmente, então preste atenção, provavelmente, tudo indica, é muito provável, eu creio, que essas 2 testemunhas sejam Enoque e Elias. Por que isso? Porque Enoque e Elias não passaram pela morte. O texto diz isso, a gente vai ver isso em Gênesis 5 e segundo Reis, capítulo 2. Não passaram. Enoque, eu não sei se Enoque teve testemunhas, mas Elias teve. O Elias teve testemunha, Eliseu foi um deles, olhou, uau, carros de fogo, seus cavaleiros. E havia uma promessa, se você me ver subindo, a minha porção dobrada do Espírito vai estar sobre você. O Elias não largou mais do pé, o Eliseu não largou mais do pé dele. Então, é que nem a gente. Olha, se nós formos fiéis até o fim, as nossas vestes brancas, santidade e pureza diante do Senhor, olha, nós vamos ser arrebatados. O que a gente faz? Não larga mais do Senhor. É muito parecido com isso. O texto diz que essas 2 testemunhas vão pregar e vão profetizar durante 3 anos e meio.
Esses caras vão perturbar a terra. E olha que nós estamos falando de uma terra, de um mundo, de uma sociedade, de governos corrompidos, totalmente fora, de um desagrado total ao Senhor. E eles vão fazer isso. Eles vão fazer isso. E ele diz, estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. O Senhor chama eles de candeeiros. Oliveiras, tá? Porque são azeite, unção, tem graça. E eles são dois candeeiros. Lembra que nós falamos que quem são os candeeiros? Que as 7 cartas vão falar, os candeeiros são as igrejas. Mas as igrejas não estão mais aqui. Então, esses camaradas vão fazer o papel da igreja. E eles continuam, porque eles pregarão a Jesus, assim como fez a igreja. Né? Muito bem. No versículo 5. E se alguém lhe fizer algum mal, das suas bocas sairá fogo, devorará os seus inimigos. Eles têm poder para fechar o céu, para que não chova, para que as águas se convertam em sangue. Vai mandar toda sorte de praga no tempo que eles quiserem. O texto fala que no tempo que eles quiserem. Esses camaradas estão com uma graça, uma unção de Deus muito diferenciada. Junta esses profetas todos lá do passado, junta o Moisés, junto o Elias, junto o Eliseu, junto Isaías, junta essa turma toda. Esses camaradas têm a graça desses homens todos sobre eles. E o próprio Elias, né, um deles. Mas por que provavelmente seja Enoque e Elias? Porque eles foram arrebatados. Sendo arrebatados, eles não passaram pela morte. A Bíblia diz que quem ressuscita, ressuscita para a vida eterna. Eles precisam morrer. Eles precisam morrer para ir para a vida eterna. E o mais interessante, da forma que eles têm o ministério deles, da forma que eles morrem e da forma que eles vão para o céu. Olha só. Versículo 7. E quando acabarem o seu testemunho, ou seja, eles têm um tempo para isso. Assim como Jesus teve o tempo de ministério, eles também vão ter um tempo de ministério deles. A besta que sobe do mar, quem é a besta? É o anticristo, tá? Lhes fará guerra e vencerá e os matará. Ou seja, eles vão ser mortos. Depois daqueles 3 anos e meio, eles vão ser mortos. E os corpos deles serão pendurados em praça pública durante 3 dias e meio. 3 dias e meio. Ou seja, esses camaradas vão entrar no estado de putrefação. Estão lá para todo mundo ver que eles morreram mesmo, para que não tenham nenhuma dúvida que o anticristo matou e esses caras estão mortos, está todo mundo vendo. E detalhe, os povos vão se presentear, vão se gloriar. Esses caras estão perturbando, porque assim como a igreja hoje é perseguida, a igreja, o mundo de uma forma geral, incomoda aqueles que pensam diferente. Incomoda por quê? Porque ninguém quer ser chamado a atenção, ninguém quer que fale para ele o seguinte: olha, homossexualismo é pecado, mentira é pecado, sexo fora do casamento é pecado, mentira é pecado. E tudo isso que essa sociedade, que a mídia, que os filmes, eles querem impor para a sociedade, e como uma coisa normal, a igreja fala, é pecado, há julgamento, há juízo de Deus. Eles não querem ouvir isso. Eles não querem ouvir isso. Se hoje não querem ouvir isso e ficam fazendo de tudo para perseguir a igreja, caluniar a igreja e etc., as coisas que a gente já sabe, imagine nesse tempo, em que a sociedade será toda corrompida. Tá? Então, a Bíblia diz que eles vão morrer, vão ficar expostos, tá? Vão ficar bem expostos, vão se presentear, vai ficar todo mundo muito felizes. E eles não vão deixar esses dois serem sepultados. Mas, olha só, coisa interessante. Quando a gente vai para o versículo 11, olha o que acontece. O texto diz, e depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles. Esses caras ressuscitam. Esses caras ressuscitam.
O mais interessante é que eles ressuscitam de uma forma em que faz lembrar o arrebatamento, o encontro com o Senhor nos ares, nas nuvens, nos ares com aqueles que morreram primeiro. E vai lembrar também, sabe o quê? A morte e ressurreição de Jesus. A diferença é que Jesus foi sepultado. Porque o Lázaro foi morto e sepultado. E tantos outros foram mortos e sepultados. E saíram do túmulo. Lázaro depois morreu, claro. Jesus saiu do túmulo, né? Saiu do túmulo e depois andou com os discípulos, foi visto por mais de 500 pessoas. E na hora da sua ressurreição, houve muitas testemunhas. Os discípulos, os apóstolos, todos aqueles que seguiam Jesus, viram Jesus ascender aos céus. Olha o que vai falar no versículo 12. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem. E os seus inimigos os viram. Então, diferente de Jesus, que somente os crentes viram, os seus seguidores, seus discípulos, aqui o mundo vai ver esse camarada. E o mundo vai ver. E muito semelhante à morte de Jesus, quando Jesus diz, está consumado, no versículo 13, olha o que acontece. E naquela hora, houve um grande terremoto. E caiu a 10ª parte da cidade, provavelmente aquela parte lá de Jerusalém, que isso aí parece que acontece justamente lá. Foram mortos 7.000 homens, tá? E demais ficaram atemorizados, deram glória a Deus. Esse glória a Deus, eu lembrei aqui agora, me faz lembrar aquele glória a Deus. Lá que o povo, quando o Elias faz descer fogo do céu, consome o holocausto, depois eles matam os profetas de Baal, e todo mundo, glória a Deus, exaltaram o Senhor. Só que daqui a pouco voltam a fazer tudo normal, e o Elias, com medo, fica extremamente decepcionado com isso, e foge, quer se matar, quer morrer, quer se esconder na caverna e tal. Esse povo parece que faz a mesma coisa, glória a Deus. Mas depois, volta tudo normal. Não há um arrependimento no coração desse povo, tá? E esse terremoto que acontece ali também vai falar um pouco de juízo. Toda vez que tem terremoto é porque o Senhor está falando de juízo. E essa cidade é muito certamente Jerusalém, tá? Aí vem o versículo 14, que vai dizer, o primeiro ai, que ocorre entre o capítulo 8, 13 até o versículo 13, ele vai terminar no versículo 14. Aí entra o versículo 15. O versículo 15 vai dizer, e tocou o 7º anjo a sua trombeta. Houve vozes no céu e há uma conclamação nos céus, tá? O reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos, porque a volta do Senhor em poder e glória, ela está muito próxima daquele período ali, tá? Nós vimos que estas duas testemunhas, eles pregaram, testemunharam e fizeram sinais tremendos durante 3 anos e meio, até serem mortos. Ou seja, o tempo está ficando curto. E ele vê os 24 anciãos se prostrando diante e adorando o Senhor. A gente vai para o versículo 18, ele vai dizer, agora, Senhor, as nações verão a tua ira. Mais ainda verão a ira de Deus. E ele vai dizer, e o tempo de dares a recompensa dos teus servos, aqueles que pregaram, os santos, tá? Aqueles que temem ao Senhor, os pequenos e grandes. E ele termina o versículo dizendo, e o tempo de destruíres aqueles que destruíram a terra. Então, eles destruíram a terra por quê? Porque veio um monte de praga sobre a terra, sobre a cidade, sobre o mundo, justamente por causa deles. E o Senhor vai cobrar isso deles, tá? Eu vou ler já aqui os comentários do pessoal, já vou ler. Que o nosso tempo já está bem passado aqui, já estamos no finalzinho. E
Versículo 19. Abriu-se o santuário de Deus, lá no céu, o santuário de Deus, e foi vista no santuário a arca do seu pacto. Eles viram, João viu a arca. Ué, mas a arca não sumiu aqui na terra? Ela não sumiu? Não, a arca tipifica a arca que está lá no céu. Mas a arca, o antítipo verdadeiro está lá no céu. Tá? Que a gente vai ver isso quando estivermos na eternidade, ela vai descer com a Jerusalém que desce no céu, que esse é um assunto lá na frente, espero que você não perca. Tá? Então, esta arca verdadeira, ela está lá no céu. E houve relâmpagos, vozes e trovões e terremoto grande saraivada. Então, queridos, com isso a gente fecha esse capítulo 11, tá? E a partir de amanhã nós vamos falar sobre a mulher e o dragão rapidamente. Vamos falar sobre as duas bestas, muito importante esse capítulo também. Vamos passar sobre a mulher do dragão muito rapidamente. E depois no versículo 14 sobre os 7 eventos. Há algumas perguntas aqui, eu queria pegar aqui também de ontem. Vou procurar ser muito breve aqui, tá? Sobre milênio, a irmã está falando sobre o milênio. A gente vai falar sobre o milênio lá na frente, tá bom? A irmã Kathleen Santana, a nossa assídua aluna aqui do nosso estudo. Vamos falar sobre isso aqui, vou falar aqui no final. 144 mil, já falei que são judeus que testemunharão e pegarão o evangelho, tá? Por isso que o evangelho vai ficar aí. O evangelho não acaba. Não precisa mais de evangelho para o mundo, vai ficar aí para aqueles que vão pregar, tá? Por ter tido um paizinho. Tá, obrigado. Irmã Inês Meira falou sobre aqui meu pai. Meu pai foi um ícone para mim, um exemplo de vida, e para quem conheceu, um homem que deixou um legado muito grande. Posso falar do meu pai não, porque eu me emociono, que meu pai realmente foi demais. A ascensão é sinal de que eles realmente pregavam a palavra de Deus? Não, eles são especiais, queridos. Esse aí eles estão na eternidade, eles não estão no céu. Provavelmente não estejam no céu, porque no céu só entra numa ressurreição para a vida eterna. Provavelmente no paraíso, a gente não sabe. Mas eles vêm com esse propósito e vão cumprir isso, tá? Vão pregar o evangelho. Isso já está acontecendo. A gente já falou sobre muitos preparativos, sobre principalmente os judeus messiânicos, tá? Os judeus messiânicos, os ortodoxos, eles esperam Jesus, o Messias, a qualquer momento. A roupa já está preparada, a coroa já está preparada. Eu já falei do Sinédrio, que voltou a funcionar em 2004. Muita coisa já está pronta. A roupa dos linhos finos, muita coisa, queridos, muita coisa está preparada. Então, já está acontecendo? Já está acontecendo. Quando isso vai se manifestar? Só o Senhor sabe. Muito bem, quem falou isso foi a irmã Patrícia Guimarães. Muito interessante, também acho, pastor Jaso, muito interessante. Agora, para fechar, a irmã, eu sei que a nossa hora está bem estourada, tem só um pouquinho de paciência. A irmã Márcia B perguntou sobre se os animais vão ser arrebatados. Queridas, olha só, a palavra é consciência para nós, é de consciência. Arrebatamento, salvação, é para quem tem consciência no Senhor. Nós somos tricotômicos, ou seja, nós somos corpo, alma e espírito. Corpo, porque a alma precisa de um corpo, evidentemente. Espírito, porque é o que nos liga a Deus, tá? É o que nos liga a Deus. É o espírito que volta para o Senhor. E nós temos alma consciente que nós decidimos o nosso destino, o nosso caminho. E é o que nós seremos na eternidade, num corpo espiritual que nós não sabemos como. A Bíblia diz que só dá um caminho que nós seremos como os anjos, tá? Preso no tempo, mas não preso no espaço, tá? Mas isso é uma outra história. Agora, quanto aos animais é corpo e alma. E não é uma alma consciente, é uma alma vivente, como uma planta. Morreu, acaba. Pastor, mas não vai ser? Eu estava pensando nisso hoje. Tá? Nós temos uma cachorrinha, temos uma Yorkshire, e eu fiquei olhando para ela e falei assim, imagina, todo mundo é arrebatado e eles ficam. Alguém vai cuidar, queridos. Deus cuidou